Turminha do Colégio Promove, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, aqui duas dicas para a provinha de quinta-feira de matemática, tá? A dica número 1, ela trata a respeito de teoria dos conjuntos, tá? A primeira coisa, quando você pegar um probleminha lá na prova e for este assunto, teoria dos conjuntos, você vai verificar quantos conjuntos são. Se, por exemplo, se forem dois assuntos aqui dentro, dois conjuntos, se eles vão ter ou não a área representada pela interseção dos dois. Isso é importante, tá certo? Porque se houver este valor aqui que representar a interseção, ele é o primeiro valor que você vai começar a colocar no problema para resolvê-lo, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma leitura do problema. No universo de 1000 pessoas, é sabido que 400 delas gostam de samba, 500 gostam de rock e 300 gostam de samba em rock. Olha só, essa informação. 300 pessoas, samba e rock. Tá? O E, na teoria dos conjuntos, nos indica a interseção desses dois conjuntos tratados aqui, que são as preferências musicais. Ou seja, é o número de pessoas que gostam de samba e de rock ao mesmo tempo. Certo? E é por este valor, então, que a gente vai começar a resolver o problema. Bom, olha só, o diagrama nosso é o seguinte, aqui vai representar esse conjunto universo. Como foi informado, 1000 pessoas participam dessa pesquisa aí, tá? Temos pessoas que têm preferência por samba, temos pessoas que têm preferência por rock e temos essa região aqui, entre as duas, que é uma região comum, que são aquelas pessoas que têm preferência pelos dois estilos musicais. Está lá, R interseção com S, rock interseção com samba. E é por aqui que a gente vai começar a colocar, então, o valor mais importante, que são aqueles 300, aquelas 300 pessoas que foram informadas, certo? A partir de agora, a gente vai fazer o seguinte. Foi informado também que 400 pessoas gostam de samba e que 500 pessoas gostam do estilo de rock. Tá? Como você tem 400 no balãozinho de samba, que operação que eu faço para descobrir este valor? E que operação que eu vou realizar também para descobrir este valor de lá? Verificando. Olha só. Pega as 400 pessoas do samba, menos as 300 que já estão aqui nessa categoria do samba. Você tem, por essa diferença, o valor encontrado igual a 100. Ou seja, 100 pessoas gostam somente de samba. 300 gostam de samba em rock e o balãozinho de samba aqui, ele é composto por 400 pessoas. Pronto, do lado de lá. Do lado de cá, aquela outra informação. 500 pessoas gostam de rock. Como já temos 300 aqui na interseção, nos restam 200 pessoas gostando somente do estilo de rock, pois 300 gostam dos dois estilos e total de pessoas que gostam de rock igual a 500 pessoas. Certo? Feito isso aí, todas aquelas informações do probleminha já foram colocadas aí. O que você tem que fazer agora? Observa-se que nessa região aqui, os valores que foram colocados não completam as 1000 pessoas. Ou seja, das 1000 pessoas eu devo ter alguém de fora desses dois estilos musicais. E como é que eu calculo esse valor? Está aqui. 1000 pessoas é o total, é o conjunto universo. 100 pessoas que gostam somente de samba, 300 que gostam de samba e rock, 200 que gostam da preferência do rock, certo? Se das 1000 pessoas você tirar essas preferências aqui, o valor encontrado é a resposta do problema. 400 pessoas não gostam de nenhum desses dois estilos. Valeu? Próxima dica. Dica número 2. Tratando ainda a respeito da teoria dos conjuntos, o assunto agora é de subconjuntos, tá certo? Subconjuntos, ou seja, é aquele assunto que a gente já estudou, chamado de partes de A. Se eu tenho um conjunto A, eu consigo gerar um conjunto chamado conjunto das partes de A, que vai ter todos os subconjuntos possíveis a partir do conjunto dado. E o problema diz o seguinte, que de um conjunto A, que eu não sei quais elementos e quantos são, ele possui 1024 subconjuntos. Se ele tem 1024 subconjuntos, então eu sei como calcular então, o número de elementos de A. Tá? Olha só, vai aí primeiro um exemplozinho aí para a gente verificar como calcula, depois a gente volta para o problema. Por exemplo, se eu tiver um conjunto com 3 elementos, tá aí a informação, o número de elementos de A é igual a 3. Se este conjunto tem 3 elementos, então, os subconjuntos possíveis
combinações daqueles elementos de A são o seguinte. Como a gente tem uma propriedade geral, o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Ele é o primeiro subconjunto importante do conjunto A. Os segundos subconjuntos que a gente pode realizar são aqueles que você vai pegar de forma unitária cada um daqueles elementos do conjunto A. Eu consigo gerar um subconjunto de A formado pelo elemento A, um formado só pelo elemento B e outro formado pelo elemento C. Tá? Uma outra que a gente pode gerar aqui, a partir de agora, se eu já peguei subconjuntos com nenhum elemento, subconjuntos com um elemento, agora subconjuntos com dois elementos, fazendo todas as combinações possíveis. E lembrando do seguinte, se eu pegar na forma de conjunto A e B, isso é a mesma coisa que pegar B e A, certo? Porque no conjunto a ordem dos elementos não interessa, basta que eles tenham o mesmo elemento, é o mesmo conjunto. Certo? Então, olha só, com nenhum elemento, com um elemento, com dois elementos eu consigo pegar aqui da seguinte maneira. O A com B, o A com C, tá aqui ó, A com B, A com C, e para fechar, o B com C. Certo? E o último subconjunto que eu consigo gerar, já que eu peguei nenhum, um e dois elementos, é o próprio conjunto A. Porque, por propriedade, a gente tem o seguinte. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Isso é uma propriedade importante, foi o primeiro elemento que a gente jogou. A outra propriedade, que o conjunto é subconjunto dele mesmo. Tá certo? Por isso que eu começo com vazio e termino com ele mesmo. Depois de feito isso aí, você faz uma contagem. Você vai verificar que aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos a partir do conjunto com 3 elementos. Será que existe alguma possibilidade de se calcular essa quantidade através dessa quantidade? Tem. A resposta é sim, tá certo? Olha só. Se o número de elementos das partes de A é igual a 8, você tem o seguinte, existe uma regrinha onde o número de elementos das partes de A, o número de subconjuntos de A é calculado por uma potência de base 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Ou seja, se o conjunto A tem 3 elementos, o número de subconjuntos das partes de A aí é 2 elevado ao número de elementos de A, e 2 ao cubo é o resultado de 8. Tá certo? Então, olha só. Voltando ao problema, a gente tinha a seguinte informação. É um problema que vai fazer o contrário desse que eu acabei de dar como exemplo. O número de subconjuntos de um determinado conjunto A é igual a 1024. Certo? 1024. Então, eu sei que o número de elementos é igual a 1024. Mas espera aí. Eu sei que esse número de elementos é calculado por 2 elevado ao número de elementos de A. A quantidade de subconjuntos é 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Olha só. Para você descobrir 2 elevado a qual expoente é igual a 1024, pode utilizar a fatoração que você está cansado de resolver. Pega 1024. Faça a faturação por 2. 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Tá? Ou seja, a forma fatorada de 1024 é o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Portanto, 1024 é o resultado de 2 elevado a 10. Se 1024 é 2 elevado a 10, esse 10 aqui vai me indicar o quê? O que indica o 10? O número de elementos de A. Portanto, resposta final, número de elementos de A igual a 10. Moçada, boa prova para vocês aproveitem.